Quem me acompanha sabe que eu nunca fui de chutar cachorro morto. Apesar que, quando um lutador perde, quando um grande e polêmico lutador perde, assim como o caso do Israel Adesanya, é quase automático que apareçam comentários do tipo: ah, já sabia que ia perder, nunca foi grande coisa e etc. Não quero pagar de santo, mas eu sempre evito fazer esse tipo de comentário ou ter esse tipo de pensamento. Até porque, acompanhando o esporte diariamente, eu tenho um total conhecimento e noção das capacidades técnicas e dos méritos do Israel Adesanya. Mas de qualquer forma, precisamos debater essa derrota para o Sean Strickland, porque pela primeira vez eu senti que o legado do Israel Adesanya foi seriamente comprometido e me faz questionar bastante o futuro do nigeriano no MMA. Mas Carlos, essa foi a terceira vez que o Adesanya perdeu no UFC, como assim só agora você acha que o legado dele foi comprometido de alguma forma? Bom, eu vou explicar. O Jan Blachowicz sempre foi uma luta muito arriscada para o Adesanya. Era outro campeão ativo, era outra categoria de peso e o polonês tinha no mínimo 10 quilos a mais no dia da luta. Uma derrota nesse cenário, considerando que já entrando no octógono o Adesanya já estava com sérias desvantagens, era previsível e até aceitável. Sem falar que o Adesanya não foi totalmente dominado, ele trouxe riscos para o Blachowicz e o que fez a diferença foi o tamanho, foi a diferença de peso. Apesar de ter perdido aquela luta, ele seguiu como campeão dos médios. Essa derrota aconteceu nos meio pesados. A derrota para o Poatan foi dura, mas foi uma luta onde o Adesanya estava vencendo por 3-1. Ele só foi nocauteado no último round. Além do histórico entre os dois, era um adversário que conhecia muito bem o Israel Adesanya, já tinha enfrentado ele 2 vezes em outro esporte, e também temos que levar em conta as credenciais do próprio Poatan, que é um especialista na trocação de nível mundial. E por fim, Adesanya conseguiu se redimir dessa derrota, nocauteando o Poatan na revanche imediata. Então, como vocês podem ver, todas as derrotas do Adesanya sempre tinha um porém. Ah, contra o Blachowicz ele perdeu, mas tinha aquela desvantagem do peso. Ah, contra o Poatan ele foi nocauteado no último round, mas estava vencendo por 3-1. Ele sempre foi competitivo, nunca deixou a derrota barato. Sempre quando a Adesanya perdia, ou ele já entrava no octógono com alguma desvantagem, ou ele não deixava barato. Não ficava a impressão de que ele foi superado pelo lutador melhor. Tanto que, apesar das 2 derrotas, a sua aura de campeão dos médios, de grande lutador, nunca tinha sido abalada. Isso até esse último sábado, porque o Adesanya lutou na sua categoria, teve um camping completo, lutou praticamente em casa na Austrália e mesmo assim foi dominado pela primeira vez na sua carreira. E não foi por outro campeão ativo ou por um especialista de nível mundial como o Poatan. Foi o Sean Strickland, que sim, teve uma grande apresentação, merece todos os méritos, mas convenhamos, ele não é um devorador de mundos. Tanto que o Jared Cannonier, que perdeu para o próprio Adesanya de 5-0, venceu ele há pouco tempo, foi no final do ano passado. Você pode pagar de engenheiro de obra pronta, vir aqui dizer que já sabia que o Strickland ia ganhar, mas eu sei que é pura mentira. Pro cara que acompanha MMA e UFC diariamente, sabe que o Sean Strickland não era o cara que você imaginava que ia vencer o Adesanya. E esse cara não só deu knockdown, mas ele dominou a luta inteira na própria especialidade do Adesanya, sem correr riscos, sem passar nenhum perrengue, sem se sentir ameaçado e nem sequer tentando uma queda. Joe Rogan, durante o seu podcast ao vivo, inclusive disse que na sua visão a luta foi 5-0 para o Strickland. O americano estava tão confortável lá dentro que baixou a guarda e marchou pra frente tagarelando enquanto o Izzy só recuava. E detalhe, o Strickland não estava na sua melhor forma, como eu falei, ele foi o plano B. Quem deveria ter enfrentado o Adesanya era o Dricus du Plessis. E não só ele não estava na sua melhor forma, como também não usou todo o seu arsenal. Como ele falou, o plano dele era botar para baixo, e ele não fez isso. Muitas das armas que o Strickland poderia ter usado ficaram em casa, a situação poderia ter sido pior. E esse tipo de derrota dominante para um cara inesperado é o tipo de derrota que faz a gente parar para pensar, porque pela primeira vez Adesanya pareceu totalmente invencível. A sua aura de invencibilidade foi finalmente quebrada. Depois desse sábado, agora eu encaro lutas contra Dricus du Plessis e Khamzat Chimaev de uma maneira completamente diferente. Antes eu vi o Adesanya como franco favorito e agora eu consigo imaginar ele perdendo para os dois. E sim, eu sei que tem aquela tese do Adesanya teve uma noite ruim. Mas e se não tivesse sido só uma noite ruim? E se além da grande performance do Strickland, que anulou completamente o jogo do Adesanya,
E se for essa a nova realidade do nigeriano? E se a partir de agora, todas as suas lutas a seguir, ele tiver a mesma apresentação? E se os outros adversários aprenderem com essa derrota pro Strickland e modificarem o seu jogo, adaptarem quando forem enfrentá-lo? E tem outro questionamento, será que o tempo tá finalmente chegando pro Adesanya? Porque o preço de todas as lutas que ele fez, a quilometragem das guerras, pode estar finalmente chegando. A Adesanya leva poucos danos em suas lutas, é verdade, mas uma coisa que sempre foi ignorada é o fato de que ele já participou de mais de 100 lutas profissionais, juntando boxe, kickboxing e MMA. E mesmo que ele tenha sido nocauteado em apenas 2 dessas lutas, as 2 pro Poatan, ele ainda assim levou muita pancada na cabeça em mais de 100 apresentações. Uma hora ou outra, isso vai cobrar um preço, ele é humano. E outra coisa que foi levantada pelo próprio Poatan é a frequência de atuação do Adesanya, que costuma lutar até 3 vezes por ano. Houve até um ano que ele lutou 4 vezes no UFC. E isso eu tô falando no MMA, porque a frequência dele de lutas por ano no kickboxing era muito maior. E com experiência similar ao Adesanya, o próprio brasileiro sugeriu que ele tirasse um tempo de folga para repousar de tantas lutas em sequência. Isso me faz lembrar inclusive do caso do Donald Cerrone, que fazia várias lutas no UFC por ano, 4, já chegou a fazer 5 lutas por ano, e o rendimento dele começou a cair antes dos 40 anos. E vale lembrar que cada ser humano é diferente, depende muito da pessoa em si e de quantas lutas ele fez na carreira. Tem outro questionamento que eu queria fazer, e se o Adesanya vence o Strickland na revanche imediata? E o que vem depois? Beleza, ele volta a ser campeão, mas e se na próxima luta ele perder de novo pro Dricus du Plessis ou Khamzat Chimaev? Ele vai ter revanche imediata contra esses caras também? E vai ser sempre assim? A Adesanya vai, perde, volta e ganha, perde, volta e ganha. É sempre assim? Quer dizer então que todo ano a categoria vai ter que ficar parada, porque o Adesanya vai perder a primeira luta, vai ganhar uma revanche imediata, aí vence a segunda, vem o próximo cara e o ciclo se repete? Mas enfim, de qualquer forma, eu acho que 2 coisas foram muito afetadas no Adesanya depois dessa derrota. A primeira é a parte psicológica, já que já faz 3 dias desde a luta e até agora ele não se pronunciou. E a segunda coisa afetada foi o seu legado no MMA, porque além de ter sido a segunda vez que ele perde seu cinturão no UFC, agora mais do que nunca ficou evidente as limitações do seu jogo. Sem jogo de quedas, sem clinch, sem tentar uma luta mais suja dentro do clinch, sem qualquer outra alternativa, sem qualquer plano B, a gente viu o Adesanya preso no seu próprio jogo. A gente viu um especialista na luta em pé sendo dominado na própria especialidade e sem ter um plano B para recorrer. Vocês têm noção que o Adesanya passou 25 minutos e não conseguiu, de forma alguma, ter uma resposta pro jogo do Sean Strickland? Você tá prestes a perder seu cinturão. No 4º, 5º round, onde o Adesanya já sabia que estava perdendo, ele tinha que tentar de tudo para poder vencer. Sem falar que o Strickland estava totalmente confortável em ficar em pé e fechar sua defesa daquele jeito, porque ele sabia que não tinha o menor risco do Adesanya sequer tentar uma queda. Por isso que contra Robert Whittaker, Khamzat Chimaev, Marvin Vettori e outros nomes do peso médio, eu duvido muito que essa defesa do Strickland funcionaria, porque todos esses que eu citei possuem um plano A, B e C. Por exemplo, se o Robert Whittaker lutar com o Sean Strickland e não conseguir encontrar nada em pé da mesma forma que o Adesanya, ele vai tentar botar para baixo. Ele fez isso contra o próprio Adesanya. E só essa possível ameaça das quedas vai fazer o Sean Strickland abrir a guarda. É estranho, parece que todo o top 5 dos médios tem mais chances de vencer o Strickland do que o próprio Adesanya, simplesmente por não serem unidimensionais. E por mais talentoso que o Adesanya seja em pé, ele se provou nessa última noite um lutador unidimensional. Foram 25 minutos de luta e ele não teve nenhuma alternativa para tentar atravessar o jogo do Strickland. Se fosse um John Jones, se fosse um Kamaru Usman, um Jorge St. Pierre, naquela situação, vocês acham que ele não encontraria outra alternativa para vencer? Pois é, são lutadores completos, diferentes do Adesanya. Mas enfim, será que a era Adesanya realmente acabou? Sinceramente, eu acho que só teremos a resposta quando vier a revanche. O que eu tô fazendo aqui é levantando debate, levantando questionamentos que precisam ser respondidos nessa revanche. E vale comparar também que o próprio Muhammad Ali também já perdeu seu cinturão 3 vezes antes de ter aquele declínio de rendimento. E detalhe, ele conseguiu vingar todas as 3 derrotas, que foram pro Joe Frazier, o Ken Norton e o Leon Spinks. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas essa foi, sem dúvidas, a maior derrota da carreira do Israel Adesanya e que põe em xeque tanto o seu legado no MMA quanto o seu futuro no UFC. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.